Um dos grandes problemas que podem levar você a não ter sucesso em algumas áreas específicas da sua vida, como por exemplo, existem pessoas que não conseguem ter sucesso nos relacionamentos, outras não conseguem ter sucesso na vida profissional, muitos não conseguem na vida financeira. A questão é que na maioria das vezes, o que leva as pessoas a não chegarem no seu objetivo, nem sempre é o cenário das dificuldades que ela enfrenta, mas as crenças que ela tem na mente sobre si própria. Por exemplo, existem pessoas que têm pensamentos negativos sobre si. Elas se acham incapazes, elas se acham pessoas difíceis, elas se acham pessoas que nunca vão conseguir chegar a lugar algum. E é exatamente essas crenças que vão atrapalhar ela de ela obter sucesso. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas que são hoje bem-sucedidas, elas passaram muitas vezes pelos mesmos desafios do que aquelas que nunca conseguiram chegar a lugar algum. Isso significa que o que define aonde você vai chegar nem sempre é o ambiente e nem sempre são as adversidades, mas na maioria das vezes é o que passa na sua cabeça. Existem 3 tipos de crenças que podem te atrapalhar muito. Eu vou lhe explicar como elas atuam na sua mente, como elas podem atrapalhar a sua vida. Primeiro são as crenças de identidade. O que é isso? É o que a pessoa pensa sobre si mesma. Por exemplo, uma vez eu estava atendendo uma paciente e essa paciente falou para mim assim: Marcelo, eu sou uma pessoa muito difícil. E o que ela estava vivendo? Um cenário de conflitos no casamento, um processo de separação. Eu conhecendo o marido dela, eu percebi que ela não teria necessidade de estar passando por isso. Mas o que levou a ela a essa realidade foi o que ela pensava sobre si mesma. O fato de ela se enxergar como uma pessoa difícil fazia com que tudo se tornasse muito complicado, muito desafiador. Ela vivia muito insatisfeita com situações que, na verdade, poderiam ser... não havia necessidade de ser colocado com tanto peso, com tanta cobrança. A questão é por que ela era dessa forma. Eu fiz essa pergunta. Um dia estávamos fazendo um processo de terapia e eu falei para ela: por que você é assim? E ela disse para mim: não sei. Eu falei: que tal nós descobrirmos? E aí ela começou a refletir e ela lembrou, quando ela era criança, as irmãs tinham o hábito de, com frequência, chamarem ela de uma pessoa muito difícil de lidar, diziam que ela era uma pessoa muito difícil de lidar. Isso entrou na cabeça dela, passou a acreditar nisso. E o que acontece? Quando você tem uma crença sobre si mesmo, você pode acabar se tornando aquilo que você acredita. Isso é, se você acredita que realmente é uma pessoa complicada, você pode se transformar numa pessoa complicada. Então, o que é a crença de identidade? É como você se enxerga. Você é uma pessoa complicada, você é uma pessoa problemática, você é uma pessoa difícil? Tenho certeza, se você se vê dessa forma, na sua vida você vai ter muito mais dificuldade de obter sucesso. Outra crença, que as pessoas elas desenvolvem é a crença de capacidade. Isso é, são aquelas pessoas que elas não acham que são capazes de conseguir conquistar, desenvolver, realizar alguma coisa. E quais são as frases mais comuns que armam na mente dela? São aquelas frases de é muito difícil, eu não consigo, para mim não dá, eu não tenho jeito. A questão é que tudo que você começa, você não termina exatamente por isso. Porque o que você quer nem sempre é fácil, e no momento do processo de você correr atrás, de você lutar, de superar os desafios, arma-se essas frases na sua cabeça e você acaba desistindo daquele propósito, daquele objetivo, daquele sonho que você tem. Essas crenças elas podem impedir de você chegar ao seu objetivo, porque elas vão estar sempre trabalhando contrário na sua mente, na direção daquilo que você sonha, deseja e quer conquistar. Por exemplo, eu conheci um rapaz, e era uma pessoa que tinha muita capacidade no trabalho que ele fazia, mas ele trabalhava para alguém já há muitos anos e não era remunerado de uma forma digna. E uma vez eu falei para ele assim: por que você não monta o seu negócio? E ele falou: não, é muito difícil, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E aí, por várias vezes, ele usou esse argumento para poder ficar na mesma situação. Até que surgiu um dia a necessidade de ele casar. E aí ele percebeu que realmente, com o salário que ele tinha, ele não conseguiria sustentar sua família. E nesse período eu comecei a trabalhar a mente dele e mostrar para ele que com as habilidades que ele possuía, ele conseguiria montar um negócio dele. E aí assim, de fato, ele desenvolveu esse projeto, ele levou adiante, trabalhei a mente dele para que ele acreditasse que realmente ele era capaz, que ele iria conseguir. E anos depois, quando tive a oportunidade de estar com ele, para surpresa minha, ele tinha um empreendimento muito maior do que aquele aonde ele trabalhou. Então, isso significa que o que impedia de ele chegar ao objetivo era exatamente a crença que ele tinha de capacidade. Ele achava que não ia dar certo e que ele não ia conseguir. E existe também uma outra crença, que é a crença de merecimento. E isso atrapalha muito as pessoas também de chegar à realização dos seus sonhos, dos seus objetivos. E o que é a crença de merecimento? É quando a pessoa acha que não merece. Por exemplo, eu já vi pessoas falarem assim: eu nunca vou ter uma vida próspera, porque eu não tive oportunidade de estudar.
Então ela acredita que a falta de estudo não daria ela a condição de poder ser bem sucedido financeiramente. A questão é, quantas pessoas que não têm uma formação superior e elas conseguiram enriquecer, que montaram um comércio, um negócio e chegaram ao seu objetivo? Mas, para quem tem uma crença de merecimento, ela acha que ela não merece ter uma condição de vida melhor porque ela não se qualificou no sentido profissional, no sentido de estudar, de fazer uma formação superior. E isso é uma crença que vai fazer com que a pessoa ela nunca realmente chegue ao objetivo de ser próspero. Por exemplo, eu atendi uma pessoa uma vez e essa pessoa ela tinha uma crença de merecimento com relação a relacionamento. Ela falou para mim assim: Marcelo, todas as vezes que eu conheço alguém que é uma pessoa legal, que é uma pessoa idônea, que é uma pessoa que de fato vai corresponder às minhas necessidades, eu acabo com esse relacionamento. E eu perguntei por quê? Porque na minha cabeça eu penso assim, quando essa pessoa descobriu o meu passado, e qual era o passado dela? Ela já tinha usado droga, já tinha se prostituído, e ela pensava que no momento em que essa pessoa interessada chegasse ao conhecimento dessas informações, iria abandoná-la. Então, para ela não sofrer, o que ela fazia? Ela interrompia o relacionamento assim que ela descobria que essa pessoa era uma pessoa que realmente era uma pessoa muito correta, uma pessoa muito certa. A questão é que isso é uma falsa crença. Porque, por exemplo, para muitos homens, o que importa da mulher nem sempre é o passado, mas sim o presente, quem ela se tornou. Então, o que eu posso dizer para você? As crenças, elas atrapalham muito as pessoas de chegarem em algum lugar. E é interessante você avaliar se você tem essas crenças negativas. E a primeira coisa que você precisa para fazer essa avaliação é você refletir se você tem na sua mente palavras negativas que sempre se repetem. Isso é, periodicamente, sempre no momento de desafio, vem frases que vão dizer para você que não dá, que não é possível, que você não tem condições, que você não tem habilidades. E você precisa identificar por que você tem essas frases na sua cabeça. Porque na realidade você não nasceu dessa forma. Em algum momento isso foi plantado. E isso pode acontecer por dois motivos. Um deles é exatamente pelo fato de alguém ter repetido muitas vezes. Como é que surgem as crenças? Nós temos uma coisa chamada neurônios. Os neurônios eles têm ramificações que são chamadas de sinapses neurais. E essas sinapses é onde ficam registradas informações que a gente tem no decorrer da vida. A questão é que essas sinapses elas são formadas por repetição. Inclusive, quase tudo que você aprende repetindo. Se você sabe escrever o seu nome, é só você lembrar que quando criança, a professora mandou você repetir várias vezes. Se você sabe fazer cálculo, com certeza, quando pequeno, você repetiu várias vezes a tabuada. Se você sabe dirigir, é porque possivelmente você repetiu várias vezes a autoescola. Então, tudo que você repete, o cérebro acaba gravando. Isso significa que possivelmente alguém repetiu para você várias vezes que você não tem jeito, que você nunca vai conseguir ser ninguém na vida, que você nunca vai mudar, que você não tem futuro. E essas frases que você foi ouvindo no decorrer da vida fez com que você tivesse uma crença que levou você a acreditar que isso é uma verdade, o que não é, é só uma crença. Então, quando você começa a identificar por que você ficou dessa forma, você vai começar a entender, não, peraí, eu não sou isso. Alguém repetiu, meu pai, minha mãe, minha família, e acabou levando eu a acreditar nessa mentira. Então, a partir do momento que você identifica, você já deu o primeiro passo para poder sair desse cenário. E elas podem vir não só pela repetição, mas por impacto emocional. O que seria impacto emocional? Quando você tem um cenário que envolve muitas emoções tóxicas, essas emoções elas podem levar você a acreditar em alguma coisa negativa como verdade. Por exemplo, você pega uma pessoa que teve 2 relacionamentos que não deram certo. Ela conheceu uma pessoa, sofreu naquela relação, se separou, se envolveu com outra, acabou sofrendo também. Aí ela cria uma crença. Por causa das dores emocionais, ela passa a acreditar: todo homem não presta. Por quê? Porque teve 2 pessoas que passaram pela vida dela que foram péssimos exemplos e que prejudicaram, que feriram, que magoaram. Então, automaticamente, a pessoa passa a acreditar que todo mundo é igual. Então, normalmente, o cérebro ele acaba generalizando alguma situação por causa de uma experiência emocional negativa que você teve. Então, é importante você entender isso para você começar um processo de cura. Isso é, você sair dessa escravidão que leva você a ter dificuldades na vida, que leva você a muitas vezes desistir dos seus projetos, às vezes, ou até mesmo não começar, o que a gente chama de procrastinação. Tem muita gente que não começa as coisas e tem muita gente que começa e não termina. Então ela procrastina ou ela se auto-sabota. E o ruim disso é que pessoas assim, elas jogam fora as oportunidades, elas não conseguem crescer na vida, elas não conseguem ter sucesso. Então é interessante você ter essa informação, se conhecer, para que você possa se tratar. Agora, claro, existem outras ferramentas, outros métodos que vão ajudar você a se libertar dessas crenças limitantes, vão ajudar você a se libertar desses pensamentos negativos que você tem, que você carrega na vida. Mas para isso, muitas vezes é necessário você passar por um processo de terapia. Isso é, você precisa de um guia, você precisa de alguém que te ajude a mudar esse cenário
que você está vivendo. E se o que eu estou falando para você fizer sentido, meu nome é Marcelo, eu sou terapeuta, sou especializado em transtornos emocionais. E se você vive essa situação e precisa de ajuda, é só você clicar no link que está na descrição e marcar uma consulta.